Muito bem, o livro, ele na verdade é composto de dois pareceres, e um desses pareceres, que é o que ocupa a maior parte do livro, a maior extensão do livro é dedicada a ele, diz respeito a um estudo feito sobre a atividade de lançamento, no que consiste a atividade de lançamento. E a importância dele, a importância desse estudo, reside no fato de, primeiro, não limitar a atividade da autoridade da administração fazendária à elaboração do lançamento, e ainda dentro desse universo, de não limitar a elaboração de um lançamento, de uma das modalidades do lançamento, que é o lançamento de ofício revisional, que nós conhecemos usualmente como auto de infração, que é corporificado num documento chamado auto de infração. As pessoas têm a ideia de que o papel da autoridade, quando se fala de autoridade da administração fazendária, que o papel dela é de lavrar auto de infração, quando na verdade esse é um dos papéis. Talvez, e numa sociedade que pretende ser civilizada, ele deveria ser o papel secundário da autoridade. A autoridade tem vários outros papéis, e se nós fizermos uma análise do próprio direito positivo, do próprio Código Tributário, nós vamos encontrar várias remissões no Código Tributário a funções essenciais à autoridade da administração fazendária ou da administração tributária, e que não são relacionadas a lançamento ou a auto de infração, como é o caso da apreciação de pedidos de remissão, de pedidos de anistia, de pedidos de parcelamento, apreciação de reclamações e recursos apresentados contra autos de infração, a apreciação de pedidos de restituição, dentre vários outros exemplos que nós poderíamos mencionar, de atividades que estão ligadas à autoridade e que não dizem respeito só ao auto de infração. Bom, o que nós poderíamos destacar do livro? O aspecto de uma mudança na visão que se deve ter da administração tributária. A administração tributária não deve ser vista como uma administração construída e voltada para a repressão do contribuinte, para apanhar o contribuinte infrator para reprimi-lo. Claro que isso deve acontecer, os contribuintes infratores devem sofrer as sanções cabíveis, mas a função da administração não deve ser vista como se resumindo a isso. Até porque isso reflete na própria relação da administração com o contribuinte. O contribuinte que paga o tributo só porque, se não pagar o tributo, será punido, é um contribuinte que vai tender muito mais a resistir ao pagamento do tributo. O contribuinte que paga o tributo porque sente que aquele tributo será corretamente administrado pelo poder público, e porque sente que quando ele tem um direito, esse direito dele também é reconhecido pelo poder público, as leis não valem só contra o contribuinte, também valem quando ele tem um direito para que esse direito seja reconhecido pelas autoridades. Essa mudança na visão, a mudança na mentalidade da autoridade, ela vai ter um reflexo, inclusive, para incrementar e aumentar a arrecadação tributária. Na página 33 do livro, há uma citação, né, da justificativa vinculante inserida no relatório da Comissão Especial da PEC 186, né, que já está em fase de tramitação final no Congresso Nacional. Gostaria que você comentasse também sobre a relação do seu livro com a PEC 186. Perfeitamente. A relação do livro com a PEC 186 é uma relação direta pelo seguinte: como no livro se examina o que faz a autoridade da administração tributária, se examina o que é lançamento, inclusive o título do trabalho que consta do livro é o que é o lançamento, qual a natureza do lançamento, o que constitui lançamento. Então, a ideia é demonstrar, como eu havia respondido anteriormente, que a autoridade não apenas lança, e mesmo a autoridade, quando lança, ela não apenas lança de ofício para revisar um lançamento anterior e aplicar uma punição. Ela também efetua outros lançamentos por declaração, ou mesmo lançamento de ofício de taxas, ou no caso da Fazenda de Minas Gerais, do IPVA. Enfim, existem outros tributos que são lançados e não necessariamente por auto de infração. E qual a relação disso com a PEC? Porque como se discute hoje a criação de um cargo único para a administração tributária, algo que seria muito saudável para a carreira da autoridade da administração tributária, que seria muito saudável para dar mais prestígio, dar mais prerrogativas para essa importantíssima função do Estado. Inclusive, já atualmente, o artigo 37 coloca as fazendas como sendo essenciais à subsistência do próprio Estado, por razões óbvias. Então, não só deve se fortalecer a fazenda, mas os fazendários, as pessoas que fazem parte, que integram, que dão corpo à fazenda pública, à fazenda tributária. E
esse cargo único, poderia haver uma discussão de quais autoridades e quais cargos atuais seriam passíveis de enquadramento nesse novo cargo único. Quais seriam as funções desse cargo único? Se a função seria apenas a do auto de infração. E a ideia do estudo é exatamente de demonstrar que, quando houver essa unificação, as funções daquela a serem exercidas por aquela autoridade daquele cargo único, elas não deverão se restringir apenas à lavratura de auto de infração. A PEC que mencionei há pouco seria uma forma de tornar obrigatória esse cargo único, tornar obrigatório o cargo único em nível nacional, inclusive nas 3 esferas federativas. Mas nada impede, à luz do texto constitucional atual, nada impede o Estado-membro, dentro da sua autonomia, de já fazer isso desde logo e não esperar por uma emenda constitucional. E, nesse sentido, esse projeto é saudável porque já caminha na implementação desse cargo único em nível estadual, ainda que não resolva o problema de todas as fazendas estaduais e, eventualmente, também municipais, na criação desse cargo único, mas, pelo menos no plano do Estado de Minas Gerais, o problema já é equacionado sem que se precise aguardar pela PEC. Muito importante, foi muito saudável, inclusive, essa criação, porque havia divergências internas fortíssimas na administração do Estado do Ceará, no fisco do Estado do Ceará, e divergências que não acrescentam a ninguém. As divergências só enfraqueciam a Fazenda, as divergências só enfraqueciam as autoridades que integravam a Fazenda, e com essa unificação, com essa regulamentação que você mencionou, inclusive houve uma visível pacificação entre os agentes fazendários, que passaram a cooperar mais e passaram a ser mais solidários e cooperativos entre si e a competir menos e a brigar menos, que antigamente se via brigas, era algo até um pouco deprimente de se assistir de fora, parecia uma briga em família e tudo, e agora isso tudo ficou resolvido. Muito bem, o que eu teria a dizer aos gestores e aos auditores de Minas Gerais é que tanto uns quanto outros, tanto gestores quanto auditores, exercem funções que são essenciais e indispensáveis à administração tributária. Funções ligadas ao lançamento, funções ligadas à administração do tributo, funções ligadas à administração do crédito tributário, das causas de extinção, que não são só o pagamento do auto de infração, como mencionei. Então, todos eles integram, inegavelmente, as funções, ou todos eles hoje exercem funções que serão atribuídas ao cargo único quando este vier a ser criado, seja pela emenda constitucional, se aprovada ou quando aprovada, seja pela lei orgânica estadual. Então, tanto uns quanto outros, eles indiscutivelmente terão direito de enquadramento nesse cargo único.